Limite exponencial fundamental. Seja a função f de x igual a 1 mais 1 sobre x elevado a x, definida num domínio D. Tabelando a função f de x, temos o valor de x. Para x igual a 10, vai dar 2,597. Ou seja, tabelando esse valor, substituindo esse valor aqui de x na função, eu vou obtendo esse valor próximo a 2,7, 2,7, 2,718, até chegar a um ponto que 2,71828, esses 5 primeiros números aqui, 71828, não vão alterar, até chegar a um valor infinito, né? Se for fazer isso até infinito, esse valor aqui permanecer. E aí teremos esse valor chamado de E de Euler, né? Que foi o matemático Leonardo de Euler que desenvolveu nessa função. Então, quando x tender a infinito, vamos ter o valor E, que é próximo de 2,71828, para x tendendo a mais infinito, né, positivo. E quando os valores negativos, esses valores se repetem, tá? Para x negativo, substituindo aqui na função, esses valores de x vão chegar a esses valores aqui, né? Vai chegar próximo, né? Próximo de 2,71828, igual a E. Então, esse E é um número irracional, tá? É um número irracional, né, dado pela essa função. Tanto pela direita, quanto pela esquerda, o valor negativo, quanto o valor positivo. Aproxima-se desse valor dado aqui, que ele foi chamado de número E de Euler. Então, né, limitando aqui, o limite de x tendendo a mais infinito da função 1 mais 1 sobre x elevado a x é igual a E. Né? E o limite de x tendendo a menos infinito de 1 mais 1 sobre x elevado a x também é igual a E. Né? São dois valores iguais. Esse aqui recebe o nome de limite exponencial fundamental. Opa, por que fundamental? Através desse limite aqui, é utilizado para fazer várias demonstrações, né? Tendo como base esse limite fundamental. Inclusive, na derivada da função exponencial, é necessário aplicar esse limite aqui. Veja, calcular os limites. Limite de x tendendo a mais infinito, 1 mais 1 sobre x elevado a 4x. O limite de x tendendo a mais infinito de x mais 6 sobre x elevado a x. O limite de x tendendo a menos infinito de 1 mais 1 sobre 2x elevado a x. O limite de x tendendo a mais infinito, 1 mais 1 sobre x elevado a x mais a. E o limite de x tendendo a mais infinito, 1 menos x, né, elevado a 1 sobre x. Resolvendo aqui a resolução do exercício 1. O limite de x tendendo a mais infinito de 1 mais 1 sobre x elevado a 4x. Veja a resolução, tá? Então, temos aqui o limite de x tendendo a mais infinito de 1 mais 1 sobre x elevado a 4x, né? Lembrando que aí nós temos que verificar isso aqui, escrever na forma do limite exponencial fundamental, aplicando as propriedades do limite. Então, eu posso escrever que dentro de um colchete, né, o limite de x tendendo a infinito mais 1 sobre x elevado a x. Isso aqui é o limite fundamental elevado a 4, porque eu posso inverter a ordem. Se é 4x, é o mesmo que x vezes 4, propriedade de potenciação.
né? Isso aqui é lá da propriedade de potenciação. Eu posso inverter aqui, que é a mesma coisa. Então, calculando o limite aqui dentro do colchete, EI não vai ficar E elevado a 4. Resultado do limite. Exemplo 2. O limite de x tendendo a mais infinito, x mais 6 sobre x elevado a x. Né? Nas resoluções, sempre observando, né, o cálculo do limite fundamental. Eu tenho aqui x mais 6 sobre x. Esse x aqui é denominador de x e de 6. Então, vou escrevendo aqui, ó, x sobre x mais 6 sobre x elevado a x vai ser igual ao limite x tendendo a infinito, x sobre x é 1, mais 6 sobre x elevado a x. Então, para calcular aqui, ó, o limite fundamental é 1 sobre x, aqui está 6, mas eu posso fazer uma mudança, né? Fazendo 6 sobre x é igual a 1 sobre u, fazendo a mudança de variável, né? Então, eu tenho x é igual a 6u, propriedade, né, da igualdade entre dois termos, né? X vezes 1 dá x, 6 vezes u, 6u. X tende a mais infinito, então u também vai tender a mais infinito, né? Porque x é infinito, né? Infinito dividido por 6 é infinito. Então, u também vai tender a mais infinito. Daí o limite de u tendendo a mais infinito, de 1, fazendo a substituição, né? 6 sobre x vai ficar 1 sobre u, elevado a 6u. Porque é x aqui, né? Aqui tem x, então o x vale 6u. Então, o limite de u tendendo a mais infinito vai ficar 1 mais 1 sobre u, elevado a u, elevado a 6. Então, isso aqui é o limite exponencial fundamental. Vai ser igual a i elevado a 6. Bom, mas tem como resolver isso sem fazer a substituição de variável? Tem sim, né? Tem como, sim. Mas primeiro tem que ter uma prática boa em relação ao cálculo desse limite. Por exemplo, aqui, ó, poderia calcular aqui direto, limite de x tendendo a mais infinito, 1 mais 1 sobre x elevado a 6x. Elevado a 6x. Que é igual a i elevado a 6, diretamente. Então, o exemplo 3. Limite x tendendo a menos infinito de 1 mais 1 sobre 2x elevado a x. Né? Resolução. Resolução. Vou ter aqui, fazendo a substituição de variável. 1 sobre 2x, que é igual a 1 sobre u. Né? Então, 2x é igual a u. Então, x é igual a 1 sobre 2. X tende a menos infinito, então u também vai tender a menos infinito. O limite de x tendendo a menos infinito de 1 mais 1 sobre 2x elevado a x é igual ao limite de u tendendo a menos infinito, 1 mais 1 sobre u elevado a u sobre 2. Porque x é u sobre 2. Então, o limite de x tendendo a menos infinito de 1 mais 1 sobre u elevado a u elevado a meio. Então, o que está dentro aqui do colchete é i.
Então, vai ficar e elevado a meio, que é igual a raiz quadrada de e. Exemplo 4. Né? O limite de 1 mais 1 sobre x elevado a x mais a. Resolução. Então, lembrando que na propriedade da potenciação, de que 1 mais 1 sobre x elevado a x mais a, ou seja, na potenciação, potência da mesma base, produto da potência da mesma base, conserva a base, somos expoente. Então, a base aqui é 1 mais 1 sobre x. Então, elevado a x mais a, então vai ficar 1 mais 1 sobre x elevado a x, vezes 1 mais 1 sobre x elevado a a. Né? Isso aqui pode ser escrito dessa forma, em forma de um produto. Então, fazendo isso, né, esse limite aqui vai ser igual ao limite do produto dessas duas funções. Né? 1 mais 1 sobre x vezes 1 mais 1 sobre x elevado a a. Né? É igual ao limite deles. E o limite do produto de duas funções é o produto dos limites dessas funções. Ou seja, o limite de x tendendo a infinito de 1 mais 1 sobre x elevado a x, o limite deste aqui, vezes o limite de x tendendo a mais infinito de 1 mais 1 sobre x elevado a a, que é o limite desse outro. Então, o limite de x tendendo a mais infinito de 1 mais 1 sobre x elevado a x vezes, ora, esse limite aqui eu posso calcular o limite da soma. Né? O limite de 1 mais o limite de 1 sobre x elevado a a. É o que é feito aqui. O limite de x tendendo a mais infinito de 1 mais o limite de x tendendo a infinito de 1 sobre x elevado a a. O limite desse aqui, tendendo a infinito, de x mais 1 sobre x elevado a x, é e. O limite de x tendendo a infinito de 1 é a própria constante, vai ser 1. O limite de x tendendo a mais infinito de 1 sobre x é 0. Quando x cresce indefinidamente, tendendo a infinito, vai ser 0. Então, é elevado a a. Então, vai ficar e vezes 1 mais 0 dá 1 elevado a a. 1 elevado a qualquer número é ele mesmo, é 1. Então, e vezes 1 é e. Resultado final. O limite de x tendendo a 0 de 1 mais x elevado a 1 sobre x. Fazendo x igual a 1 sobre u, então implica que eu vou ter, né, 1 sobre x é igual a u. Se x tende a 0, vai tender a mais infinito. Né? Porque imagine que há um valor tendente tão pequeno. Isso faz com que o resultado seja um valor muito grande. Então, se x tende a 0, u vai tender a mais infinito. Então, o limite de x tendendo a 0, 1 mais x elevado a 1 sobre x é igual. Né? O limite de u tendendo a mais infinito de 1 mais 1 sobre u, né, elevado a u. Porque 1 sobre x é u, elevado a u. Então, isso aqui é o limite exponencial fundamental, que é igual a i.